Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Tenho a satisfação de receber uma das maiores figuras que esse estado já produziu. Paraibano, veio muito cedo para Natal, se tornou cidadão norte-rio-grandense, deputado estadual, presidente do Tribunal Regional do Trabalho e presidente do América Futebol Clube. Vamos conversar com José Rocha. Doutor Zé Rocha, que satisfação recebê-lo aqui. A minha satisfação é muito grande de receber seu convite. Você é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa também hoje identificada no Rio Grande do Norte. Tem defeitos como eu tenho, só que o seu é um pouco mais grave, porque não torce pelo meu América. E atenção, senhor, vim até de alvirrubro. Ó. É bom, é. Doutor Zé Rocha, o senhor tem uma história bacana demais. O senhor veio muito cedo da Paraíba para cá, a família toda, a família praticamente todo mundo conhecido. Muito cedo se destacou, mas diz que uma das maiores emoções da sua vida foi tomar água gelada? Foi. A essa altura, meu pai sempre morou no interior, em fazenda. Eu sou um octogenário. E naquele tempo você não tinha nem eletricidade, nem energia. E eu acho que eu, com 4, 5 anos, me levaram à capital. E lá me deram um copo com água muito gelada. E aí? Então, aí doeu nos meus dentes, né? Eu gritei que não queria aquela água. Doutor Zé Rocha, como é que o senhor entra na política? É interessante. Na política era o seguinte, eu sempre gostei de política. Fiz muita política estudantil no Rio Grande do Norte. O senhor estudou aonde? O meu curso todo foi feito no Rio Grande do Norte. Direito eu fiz em Alagoas. Estudei em Alagoas, que eu fui fazer o vestibular em 58. A universidade aqui estava começando. Tinha alguma inspiração para escolher o direito? Tinha. Sempre achei que eu devia ser advogado. A minha alma, o meu sangue, minha vocação é de advogado. Mas o senhor não começou como trabalhista, o senhor começou como advogado criminalista, né? Fiz vários júris. De ir para júri mesmo? De ir para júri. Naquela época se matava por besteira, né? E agora tinha uma pauta naquela época da criminalidade e o júri, você teria 7, 8 júris por semana. Quer dizer, a cidade era pequena. E direito penal empolga qualquer estudante de direito quando começa, né? É muito bonito. Mas depois eu enveredei pela Justiça do Trabalho. E fui da Justiça do Trabalho o tempo todo. Inclusive eu tenho até um livro da fundação da instalação do tribunal, que depois eu vou lhe dar de presente. A gente vai falar da instalação do tribunal. Mas qual é a sua maior marca? É como presidente do TRT, advogado trabalhista, desembargador ou presidente do América? Não, minha marca é uma marca profissional. Como advogado. Eu toda a vida fui advogado, eu nunca fui empregado, toda a vida fui profissional liberal. E aí o senhor participa do 5º Constitucional? Do Constitucional, a convite do ministro Francisco Fausto, do desembargador à época Tarcísio Monte, também de saudosa memória, e a Aloysio Rodrigues. O senhor tentou uma vez convencer o desembargador a se aposentar, né? Essa história é bastante conhecida. Como foi isso, doutor Zé Rocha? Mas aí não foi desembargador do trabalho, não. Eu sei, advogado. Foi vamos poupar, porque ele já não está entre nós. Eu não gosto de fazer história de pessoas que já se foi, porque a história, qualquer uma, pode ser contestada. Mas é um episódio que naquela época precisava aposentar um desembargador. Eu era deputado e era amigo dele. E como sempre fui ligado, entrei na política pelas mãos do então governador Dinarte de Medeiros Marins, meu amigo, foi quem me levou, foi quem me candidatou a deputado, pediu-me para conversar com ele, para ver se ele apressava a aposentadoria. Eu conversei, a história é longa, eu tenho que encurtar porque estou no ar, e ele disse, olha, diga lá para o governador que eu não me aposento, porque desembargador aposentado cria capim na porta dele.
Hoje eu estou sentindo isso. Eu sou desembargador aposentado. Está querendo capim, Zé? Tá, ninguém vai, ninguém se lembra mais. Quando está na ativa, não queria capim, não. Não queria capim. Isso a gente não vai lá. O senhor foi deputado estadual 2 vezes. 2. E o senhor acabou de citar que foi pela mão de Dinarte Maris, que Foi. era um amigo. Como é que foi essa ligação sua com o Dinarte? Meu pai foi prefeito. Meu pai foi prefeito 20 anos seguidos na região do Agreste. Negócio inédito, porque naquele tempo você podia ser prefeito de um município, ser prefeito do outro, ele passou de um município para outro. Então, e eu sempre gostei de política desde menino. 2 coisas que eu gostei da minha vida, política e advocacia, depois futebol. E então o papai tinha muita ligação com ele. O apoiou para governador, etc. E ficamos com uma amizade muito estreita. E ele um belo dia disse para mim que ele me chamava de Zeca. Zeca, tu não queres ser político, não queres ser candidato? Eu digo, aqui, governador. Ele disse, é deputado. Bom, aí comecei a me entrosar, a fazer política. Já fazia política estudantil. O meu líder estudantil era Érico de Souza Rackley, que foi vereador, presidente da Câmara. E eu topei a parada com ele. E com o partido que eu vou ao UDN, que ele era o UDN. Meu pai era o UDN daquele do fachozinho, entendeu? Quando chegou, se aproximou a campanha para ser candidato, para se registrar perto, ele me chamou e disse, Zé, você vai dizer o seguinte, eu vou com você ao Rio, que a capital era no Rio, e vou trazer uma legenda chamada PTN, Partido Trabalhista Nacional. Eu digo, como governador? Não, você vai comigo. Este partido, que se tornou uma perna da UDN aqui, é melhor para você por conta da legenda. Me explicou, então vamos. E assim foi. O senhor chegou a ser presidente da Assembleia, não foi? Foi, um período muito curto. E aí tem uma história muito famosa, e está nos anais, inclusive... as pessoas que... O Instituto Legislativo tem um discurso do senhor que está completando aí 55 anos, não é? Quando o Exército começou a ocupar, o senhor fez um discurso fervoroso a favor da democracia. Sim. E as Forças Armadas foi para frente do Palácio, cercou o Palácio. Não, senhor... entraram na Assembleia. E o senhor teve que se esconder. Como foi, doutor Zé Rocha? Não, eu quando estava na tribuna, entrando, falando, entrou a patrulha do Exército. Eu vi que era a patrulha do Exército, eles me conheceram e eu consegui escapar. O senhor se escondeu, né? Não, fui para casa, etc. E fui avisado de que eles iam lá em casa. Aquela época era caça às bruxas. E foram. E eu já tinha saído de casa. Chegaram aí na casa do senhor? Chegaram. Foram para lhe prender, doutor Zé Rocha? Lógico que era. Mas não me encontraram. A minha esposa estava grávida de Ariadna, esposa hoje do doutor Marcelo Navarro. Eles bateram, ela abriu a porta e perguntaram por mim. Ela disse que eu não estava mesmo. E perguntaram se ela estava passando mal ou qualquer coisa, se ela tinha. E ela disse, não, a minha arma é essa gravidez. Não sei onde está meu marido. Mas eles, mesmo assim, entraram. Eu tinha tudo criança, Eduardo era todo menino. E o que encontraram para me incriminar, um homem que sempre nasceu na direita e na UDN e continuou na direita, foi levar uma coleção de Graciliano Ramos, autor alagoano, certo? Para provar que o senhor era da esquerda? Da esquerda, e José de Castro, de Pernambuco, Geografia da Fome. Quer dizer... Para mostrar que ideologicamente o senhor era esquerdista. Da esquerdista. E até hoje eu não recebi mais nunca esses livros, evidentemente. Eu que nunca fui de esquerda. Meu discurso não era de esquerda. Eu sou e serei sempre e vou morrer assim.
na democracia. Não aceito ditadura nem de direita nem de esquerda, porque nenhuma delas serve. Tanto é que todas as ditaduras caem. Como foi a história do burrinho, tão famosa? Rapaz, você sabe muita coisa, né? A gente está me contando tantas coisas. Foi na época que o senhor era político. Eu era candidato a deputado. Essa história tem comigo, tem com outras pessoas, talvez. Tinha um cabo eleitoral naquela época muito bom. Eu era apoiado pelo prefeito de então, Zoró, o Lá Martins, que era quem comandava Monte Alegre, que era meu amigo, meu compadre, não existe mais. E esse homem nos apoiava. Naquele tempo era aquele voto da chapinha. Você entregava a chapa pronta. A chapa pronta. Isso que era a democracia, né? Aí... Não esse cabo eleitoral eletrônico que ninguém sabe de nada. Bom, eu fui fazer uma visita a ele à noite. Não tinha luz, não tinha Paulo Afonso, não tinha nada. Já numa véspera. E eu tinha um Jeep velho Toyota daqueles bandeirantes. Que você botava ele para funcionar de manhã. A pessoa parava e ainda ficava balançando. Né? Isso eu só desligava ele à noite, senão não ligava mais. E quando eu cheguei lá, ele me pediu um transporte para ir para Monte Alegre. Eu disse que não tinha aquele Jeep. Isso com luz de lamparina. E eu já tinha dado muita coisa lá para esse distrito. Bola, futebol, camisa, de texto, essas coisas todas que o político fazia na época. Aí disse, aí fiz um apelo para ele, não tenho mais nada. Fiz de campanha, qual é o político que tem dinheiro? Aí ele disse, mas o transporte que eu quero não é o que o senhor está pensando não é carro não. Disse, qual é o transporte que o senhor quer? Eu quero que o senhor me arranje um burrinho. Agora, eu quero um burrinho castanho, gordinho, era mais gordo do que hoje. Ligeirinho e mansinho. Aí eu caí de 4 pés, bota a cela em mim, porque o burro sou eu. Vamos fazer o seguinte. As características eram todas para mim. E eu, por conta dessa brincadeira, quase perco meu eleitorado. Lá tinha uma urna de 100. E ele disse que eu tinha 90 votos, eu tive 90 votos. É meu amigo. Não sei nem se ele está vivo aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o intervalo aqui, doutor Zé Rocha. Na volta vamos falar sobre a importância, aliás, o TRT está aqui devido a uma personalidade praticamente, ele está aqui na minha frente. É verdade. E a participação dele no América, inclusive a família, uma metade ABC e a metade América, como é que foi essa divisão, esse racha na família? A gente volta já. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando com ex-presidente do TRT, ex-presidente do América, ex-deputado estadual, doutor José Rocha. Com licença, e ex-presidente da Assembleia. E ex-presidente da Assembleia, doutor José. É o Ulisses Guimarães, Potiguar. Doutor Zé Rocha, a gente foi ao intervalo falando que na volta falaríamos sobre sua chegada ao América, o senhor vê o América pelas mãos de Dilermando Machado, não é isso? Dilermando Machado e um tio meu, Abelírio Rocha, irmão do meu pai, com quem eu tinha uma ligação muito grande, até porque passei alguns anos da minha vida na casa dele, em virtude de meu pai morar no interior. Ele era amigo de Dilermando. Como é essa questão da família? É metade ABC, metade América. Teve confusão alguma vez? Não. Me deu muito bem com meu irmão. Ele também comigo, nos damos muito bem. Entendeu? Conversamos pouco sobre futebol. Entendeu? Mas não teve nada de racha na família. O senhor já foi presidente do América quantas vezes? Quantas vezes o senhor assumiu o comando do América? De 70 para cá? A primeira vez que eu fui eleito, né, foi em 75 para 77. Depois acho que fui eleito mais 3 vezes. E o que eu já terei de renúncia, dá mais uns 4 mandatos ou 5. Quando o senhor diz tirou de renúncia, que a pessoa renuncia, o senhor chama Zé Rocha. Chama Zé Rocha, só cai no meu golo.
E diretor e presidente do Conselho Deliberativo também, um bocado de tanto. Eu estou até levantando, você me lembrou bem que eu mandei estatisticamente levantar isso, para eu saber exatamente quantos dias eu exerci a presidência do América. Doutor Zé Rocha, nesses quase 50 anos dentro do América, qual foi o momento mais difícil? Eu acho que o América, desde a fundação, que não tem momento fácil. Futebol é muito difícil no Rio Grande do Norte. Pode perguntar aos diretores do ABC, que eu respeito. Eu digo o seguinte, em qualquer entrevista, são duas grandes instituições, América e ABC. Agora, não tem ajuda de ninguém, pelo menos o América. Como é que o senhor consegue, qual foi a fórmula? Porque mesmo o senhor sendo radical, fervoroso, seus filhos, inclusive um dos filhos do senhor é atual presidente do clube, de ter a respeitabilidade no América e no adversário? Olha, é porque, não obstante todo mundo saber, mas eu tenho grandes amigos do ABC, inclusive um jornalista que está me entrevistando. Não vou brigar com ninguém. Eu acho que futebol, religião e política, ninguém deve fazer inimigo. Você pode ter adversário. Depois, eu sou muito democrático. Eu respeito muito as opiniões. Sou radical com nada, não. Cada um escolhe sua maneira de viver, escolhe do que gosta, né? A começar pela comida. Então, não tenho eu, por exemplo, eu entendo, não tenho nada a ver com isso, mas, por exemplo, como o Júlio Tadeu, no meu modo de entender, o Júlio merecia um busto. Foi entrevistado aqui, inclusive. Merecia um busto. Ah, porque Júlio cansou, como eu estou cansando. Porque é muito difícil fazer futebol no Rio Grande do Norte. E principalmente nós estamos na D. Você tem dificuldade até de contratar um jogador. Então, Zé Rocha, o senhor entrou no TRT na eleição do 5º Constitucional. Foi, pelo 5º Constitucional. E se transformou desembargador em que ano? Eu entrei em 92, eu fui nomeado em 92. Quer dizer, quase 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás. O que marcou sua história no TRT foi a sede. Sim. Alguns colegas, primeiro que todos reconhecem o seu trabalho. Reconhece. Dentro da categoria, que hoje só existe esse tribunal aqui por causa da luta de Zé Rocha. É verdade. Mas essa luta de Zé Rocha trouxe de sabor. O TCU chegou a dizer que o senhor foi totalmente irresponsável para fazer a sede do TRT aqui. O TCU, passei a gostar do TCU porque eu nunca vi tanta exigência do TCU. Eu experimentei uma coisa. O gestor é muito difícil para ser gestor. O senhor conseguiu terreno, não foi? Consegui terreno. Aí o senhor não tinha projeto, chamou os meninos da FRN, inclusive nosso amigo Fabiano Pereira. Aí eu fui processado por conta disso, porque chamei Fabiano. Porque teria feito uma gambiarra para fazer o projeto. É porque é o seguinte, pela legislação, a concorrência de arquiteto é um concurso. Este concurso, você está no Brasil, pensa o Brasil do Rio Grande do Sul, a Macapá. Quando ia terminar isso? E o dinheiro que tinha aí para começar a construção, se você não inicia, o gestor é obrigado a voltar. A devolver. E eu, no meu modo de minha vida e como eu venci, não tem isso não, a gente tem que fazer. Aí o senhor procurou a FRN? Descobri na legislação, inclusive tinha uma boa assessoria, o chefe de gabinete, não é o nome esse, mas era Cristiano Duarte e outros, tinham boa assessoria e fomos procurar uma saída na legislação. Tinha dizendo o seguinte, se eu tivesse no quadro um arquiteto, dispensava. Bom, eu não tinha, eu tinha um engenheiro, que era doutor de seu filho, um homem de bem. E disse, tem Fabiano, que fazia pouco tempo que tinha feito um concurso de arquiteto para a universidade. Fabiano eu vi nascer, grande amigo do
fui do pai dele, colega. Tivemos até um escritório junto com o pai. E aí Fabiano fez um projeto com outros amigos sem receber dinheiro? Não, sabe quanto ele recebe? Aí eu tinha que requisitá-lo. A lei me permitia, eu requisitei. A universidade cedeu. Aí eu digo, Fabiano, você vai ganhar uma gratificação. De quanto? Digo, rapaz, é uns R$300. Ele disse, eu fico. E ele passou 4 meses para fazer essa planta, graças a Deus. Ganhou R$1.200. E nós fizemos. E o senhor praticamente entregou o prédio, né? Entregou o prédio. Quer dizer, eu tenho até o livro que vou lhe dar, que eu botei. Fiz o alicerce, ergui as estruturas, não pude fazer a comieira. Não pude fazer a comieira. Como diz no interior, né? No interior. E por conta disso, o TCU me processou. E o senhor ganhou? E uma multa, ganhei. Entendeu? Mas se não ter feito isso, a gente não tinha o prédio. Aliás, a gente não tinha o tribunal aqui. Seus amigos hoje dizem que não teria o tribunal. Isso é que é verdade, porque primeiro a gente era judicionado por Pernambuco. Quando chegou ali, que criou os 24 tribunais do Brasil, a primeira leva de tribunal, a gente perdeu para Paraíba, porque Sarandei era o presidente e concedeu para a bancada da Paraíba. Porque, meu querido BG, o Rio Grande do Norte é a menor bancada do Brasil. Nós temos 11 parlamentares. E desunida. Pois é. Que às vezes eu me esqueço até que a gente tem bancada hoje. Pois bem. Aí nós perdemos. Veio a segunda leva. Quase que a gente perde. Nós somos um dos últimos, ou o penúltimo a ser instalado. Uma briga com Tocantins e mais 2. Estado Novo, 24, né? Mais 3 que não foram instalados. Quer dizer, isso daí foi uma briga cerrada, graças a... Eu tive que morar em Brasília, 30 dias ou mais, no hotel, junto com o ministro Fausto e etc., para poder... O ministro Fausto, que foi um grande amigo do senhor, incentivador do senhor... Foi ele que me incentivou. E não passava na minha ideia. Graças a Deus eu tenho uma banca de advocacia que ainda hoje existe, com 60 anos, tem 16, 14... advogado. O senhor ainda atua? Não, eu vou lá agora, que agora eu sou empregado do doutor Eduardo. O senhor vai só pastorar? Eu sou empregado do doutor Eduardo, eu vou chegar atrasado por sua causa. Não sei se ele vai me demitir. Aí, eu sempre fui advogado, muito, graças a Deus, muito bem sucedido, e não pensava. Mas foi uma insistência grande dele e dos outros, até porque eles alegavam o seguinte, você tem jeito, você foi político e etc. E quero agradecer à classe política. Aos 11 representantes da época, todos eles foram 100% para instalar o tribunal. Ninguém falhou. Tanto é que quando instalamos o tribunal, nós não tínhamos orçamento. E para instalar o tribunal, o presidente do TST, ministro Falcão, Galchão, chegou para mim de Orochi, como que tu vais instalar o tribunal, tu e o ministro Fausto, que não tem orçamento? Doutor Zé Rocha... Aí eu disse, ministro, o senhor assina, o dinheiro eu arrumo. E arranjei através dos deputados. A reforma trabalhista foi positiva ou negativa? Não, ela foi em parte, ela foi boa, não chega a ser você extremar, foi boa e foi negativa, não. Eu acho que ela foi uma necessidade da época. A justiça do trabalho é uma justiça social. Ela foi criada assim. Tem no mundo todo, tem. Pode ser com estilo diferente, mas tem. Agora, muita coisa, a justiça do trabalho, nas suas aplicações, e algumas coisas exagerou. Por isso, coisa. Mas, por exemplo, foi a Justiça do Trabalho que criou o 13º? Não foi. A Justiça do Trabalho não criou nada disso. Criou férias, um terço, não foi. Tudo isso foi criado por lei. E a Justiça do Trabalho é a aplicação desta lei. O bom empresário, o empresário que se preza, e o empregado também, porque se ela é justiça é para os dois, é só cumprir a lei.
que não precisa da Justiça do Trabalho. Doutor Zé Rocha, o senhor, presidente do TRT, o ex-governador Geraldo Mello assume a presidência do Senado. E o senhor liga para parabenizá-lo. Era um posto de destaque. Antônio Carlos Magalhães se licenciou e Geraldo assumiu, o senhor liga. Geraldo não pôde atender, ele retornou. Como foi essa ligação? Rapaz, você está descobrindo muita coisa. Primeiro o seguinte, Geraldo é meu irmão, meu amigo. O senhor estava nos Galos? Na confraternização dos Galos? Não, eu sabia do aniversário dele, mas foi alguma coisa que eu não pude chegar. E Geraldo, eu tenho que primeiro dizer, Geraldo eu conheço, nós somos colegas do Colégio Marista. O Geraldo, inclusive, era o presidente que tinha Cruzada Eucarística. Eu era comandante dele, né? E fui advogado de Geraldo mais de 30 anos, trabalhista das empresas dele. Meu amigo, meu irmão hoje. E Geraldo estava fazendo 60 anos, por causa da minha idade hoje. Eu não sabia de nada e nem sabia que estava sendo irradiado, nem televisionado. E passei um telegrama para ele: Geraldo, meus parabéns. Eu estou dizendo isso porque já foi noticiado. Você agora é um sexagenário. Lembre-se que vai embora, o resto fica só com o ginário. Olha, nós conversamos com essa grande figura. Infelizmente, o tempo do programa é pouco. Teríamos aqui muitas histórias para continuar conversando com o doutor Zé Rocha. Doutor Zé Rocha, satisfação lhe receber, viu? E eu também, ótimo, eu nunca mais tinha visto, foi para o jogo, não se apresentou a mim porque perdeu, estava do meu lado. eu sou inteligente. Gente, a gente vai ficando por aqui e volta sábado que vem com Cara a Cara com BG.